Pessoal, aplicando aqui então o problema inverso Poisson, eu vou fornecer as coordenadas de dois pontos do M1, tá? E do M2, coordenadas geodésicas no datum Sirgas 2000, né? O sistema geodésico de referência Sirgas 2000. Então, a partir dessas coordenadas geodésicas, latitude e longitude dos pontos M1 e M2, eu quero calcular o que? A distância geodésica de 1 para 2 e o azimuth geodésico de 1 para 2, que é representado aqui por alfa, tá? Então, o método de Poisson, né, primeira coisa que eu tenho que fazer, né, igual aqui, olha só, tem um formulário, eu tenho a diferença de latitude, que é a latitude do ponto 2 menos a latitude do ponto 1, diferença de longitude, que é a longitude do ponto 2 menos a longitude do ponto 1. Eu tenho um ρ, tá? 1 sobre 1 segundo. Para calcular os elementos, eu preciso dos parâmetros do elipsoide. No caso, como eu adotei o datum Sirgas 2000, eu tenho um elipsoide GRS 80, eu tenho semi-eixo maior e o achatamento. Eu posso calcular primeira excentricidade ao quadrado, eu consigo calcular os raios de curvatura, raio de curvatura da seção primeiro vertical e raio de curvatura da seção meridiana. Raio de curvatura da seção primeira vertical é o semi-eixo maior dividido pela raiz quadrada 1 menos primeira excentricidade ao quadrado, que multiplica seno ao quadrado da latitude do ponto. Raio de curvatura da seção meridiana, semi-eixo maior do elipsoide, GRS 80, que multiplica 1 menos primeira excentricidade ao quadrado. Essa primeira excentricidade ao quadrado, posso calcular duas vezes o semi-eixo, o achatamento, menos o achatamento ao quadrado, tá? Então, 1 menos primeira excentricidade ao quadrado, que multiplica seno ao quadrado da latitude, isso tudo elevado a 3 meios. Então, veja bem, para calcular o x, vai ser igual ao que? O x é como se fosse um ΔX lá na topografia, que é a distância vencendo o azimuth, né? Eu vou ter o que? O Δλ, que é a diferença de longitude em segundos, vezes o raio de curvatura da seção primeiro vertical. Tem um índice 2 aqui, porque eu vou entrar com a latitude, isso aqui é constante, eu vou entrar com a latitude do ponto 2. Então, a latitude do ponto 2, vezes cosseno de Φ2, que é a latitude do ponto 2, dividido por ρ, tá? O y vai ser o quê? 1 sobre b, que é o coeficiente b. Como que eu calculo b? ρ sobre m1. m1 é o m é o raio de curvatura da seção meridiana. Aqui na latitude, olha só, como é constante, só sobra aqui a latitude, eu vou entrar com a latitude do ponto 1. Tá? Porque é ρ sobre m1. Então, a latitude do ponto 1. É isso que multiplica o quê? Diferença de latitude em segundos, mais o c. O que é o c? ρ, que multiplica tangente da latitude do ponto 1 sobre 2 vezes o raio de curvatura da seção meridiana, calculado aqui para latitude igual do ponto 1, vezes o raio de curvatura da seção primeiro vertical, calculado com a latitude do ponto 1. Vezes x ao quadrado, esse x daqui, tá? Que eu obtive aqui no passo anterior, mais d. O d eu calculo dessa forma, olha só, duas vezes né, o d, 3 vezes a primeira excentricidade ao quadrado, que multiplica seno da latitude do ponto 1, vezes cosseno da latitude do ponto 1, sobre 2 vezes o ρ, que é este ρ aqui, que multiplica 1 menos primeira excentricidade ao quadrado vezes seno ao quadrado da latitude do ponto 1. Então, D calculei, que multiplica diferença de latitude em segundos ao quadrado, mais o E. Coeficiente E, calculado desta forma, 1 mais 3 vezes a tangente da latitude do ponto 1 ao quadrado, que multiplica 1 menos primeira excentricidade ao quadrado, que multiplica seno ao quadrado da latitude do ponto 1. Tudo isso dividido por 6 vezes o semi-eixo maior do elipsoide. Então, o E, que multiplica a diferença de latitude em segundos,
que multiplica x ao quadrado. Isso equivale à distância geodésica de 1 para 2 vezes cosseno do azimuth de 1 para 2, né? Então, o azimuth geodésico, né, que é o que você deverá empregar lá para fins especificações do INCRA, é calculado pelo arctangente da distância geodésica de 1 para 2 vezes seno do azimuth de 1 para 2 sobre a distância geodésica de 1 para 2 vezes cosseno do azimuth de 1 para 2. Aqui vai ser igual que arctangente de x sobre y, porque este valor aqui, olha só, corresponde ao x e este valor aqui corresponde ao y, tá? Detalhe, aqui você vai ter que fazer a análise quadrante, ó. X positivo, y positivo, primeiro quadrante. X positivo, y negativo, segundo quadrante. Né? Mas o resultado vai ser negativo, de qualquer forma, para calcular o azimuth você vai ter que somar 180 graus. Se for x negativo e y negativo, vai dar terceiro quadrante, você vai ter que somar 180 graus. Se for x negativo e y positivo, está no quarto quadrante, vai ter que somar 360 graus a este valor. Tá? E a distância geodésica de 1 para 2 é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, entrando com esses valores, olha, a latitude do ponto 1, que é este, e a latitude e longitude do ponto 1, né, onde isso aqui é o meridiano, tá? Esses aqui os paralelos, paralelo que passa pelo ponto M1, paralelo que passa pelo ponto M2, longitude que passa pelo ponto M1, longitude que passa pelo ponto M2. Calculei aqui a diferença de longitude, tá? A diferença de latitude, latitude do ponto 2 menos latitude do ponto 1, dá esse valor em segundos. Diferença de longitude, longitude do ponto 2 menos longitude do ponto M1, né? Longitude do M2 menos longitude do M1, dá a diferença de longitude em segundo. Tem aqui o semi-eixo maior, né, do elipsoide GRS 80, o achatamento, o ρ, tá? Tem a primeira excentricidade ao quadrado, aqui o raio de curvatura da seção primeiro vertical no ponto 2 e aqui o x, né? Eu calculei depois o M1, raio de curvatura da seção meridiana, utilizando a latitude do ponto 1, raio de curvatura da seção primeiro vertical, utilizando a latitude do ponto 1, calculei os coeficientes B, C, D e E, como explicado anteriormente, e calculei por fim aqui o y, né? Então tem o x e tem o y, é como se fosse ΔX e ΔY. Calculo o azimuth geodésico. Veja bem, o x é negativo, o y é negativo. Está no terceiro quadrante, então a este resultado eu tenho que somar 180 graus, foi o que foi feito. Então, como o INCRA, né, no manual de posicionamento exige que seja fornecido aqui o azimuth em grau sexagesimal, eu tenho 230 graus, 33 minutos, como azimuth geodésico, 230 graus, 33 minutos, 37,98 segundos. E distância geodésica, que aqui já não é pedido, tem uma outra forma para calcular a distância horizontal, que é utilizando, eu calculo a distância horizontal utilizando as coordenadas cartesianas geocêntricas e as altitudes elipsoidais, tá? Posso fazer um outro vídeo mostrando isso. Então, tenho o solicitado, tá? Então, tenho que fazer análise de quadrante para calcular o azimuth geodésico. Então, partindo do norte. Aqui, a título de comparação, né, eu empreguei aqui essas coordenadas, tá? As coordenadas dos pontos M1 e M2, ó, veja bem. Menos 21, 46, 35, 40, 805. Longitude do ponto M1. Então, M1. E esse aqui, M2. Menos 43 graus, 22 minutos, 20,60, 818. Então, as coordenadas do ponto 1. As coordenadas do ponto 2. Menos 21, 46, 40, 99018. A longitude, menos 43, 22, 27,87385.
e utilizei, né, um aplicativo online no GDA, utilizando aqui o método Vicenti para poder calcular o problema inverso. Então, entrando com essas coordenadas, latitude e longitude, né, em Sirgas 2000, eu tenho o azimuth de 1 para 2 e aqui de 2 para 1, tá? Como se fosse azimuth avante e azimuth arré. Então, 230 graus, 33 minutos, 37,28. Valor idêntico ao encontrado aqui por nós. Então, azimuth, né, o valor idêntico ao encontrado aqui utilizando o formulário de Poisson, tá? As equações de Poisson. Então, olha só, 230 graus, 33 minutos, 37,98. A distância elipsoidal, 270,273 metros, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link para acesso a este programa, tá? E você poderá utilizá-lo no cálculo, tanto no problema direto quanto inverso da geodésia. Este daqui eu passei só o problema de Poisson, problema inverso, para atendimento aí do manual de posicionamento do INCA. Mas eu postarei na sequência vídeo sobre o problema direto utilizando o formulário de Poisson. Então é isso aí, espero que tenham gostado. Se curtiram, dê um like aí e compartilhe com seus colegas. Abraço, até mais, obrigado.